Olá galera, chegando aí para análise de mais uma temática acerca da legislação estadual. Nós estamos tratando da Lei Estadual 12.209 de 2011, lei esta que estabelece o processo administrativo referente ou atinente ao estado da Bahia. Nós estamos falando da parte de número 8. Esta parte de número 8, ela é desenvolvida, ela é traçada a partir de aspectos relativos às chamadas fases do processo administrativo estadual. Nessas fases do processo administrativo, nós vimos que existem três grandes fases principais, que podem ser desdobradas em 4. Nós temos uma fase denominada de fase inicial, que é a ideia da postulação, que é a ideia dos requerimentos, ou do início a partir da ideia espontânea da administração. Nós temos uma segunda fase, que é uma fase conhecida como fase de instrução. E nós temos uma terceira fase, que é justamente o que nós denominamos de fase de conclusão. Essa fase de conclusão, ela é marcada pelo julgamento do processo, tá? Enfim, chama a atenção de vocês que em alguns casos é possível que ocorra a presença de uma nova fase que compõe o processo, que é a fase recursal, tá? Porém, isso não está presente em todos os processos. Em todos os processos são estas fases aqui. Chamando a atenção que nós começamos a tratar de uma análise específica das fases do processo. Uma análise específica das fases do processo administrativo. Nessa análise específica das fases do processo administrativo, nós precisamos vislumbrar que nós estamos aqui tratando inicialmente da fase em que o processo tem início. Então nós temos uma fase inicial. Esta fase inicial que nós chamamos, ou que a legislação denomina de início do processo, ela é conduzida por três aspectos basilares. Nós temos a questão atinente ao início, que pode ocorrer de ofício, e isso nós já vimos nas lições anteriores. Na aula anterior nós falamos que existe o princípio da oficialidade. Depois nós falamos que pode ser por denúncia de qualquer administrado. Só que ainda o processo ele pode iniciar-se por solicitação do interessado. Esse por solicitação do interessado, nós vamos dizer que esse processo se inicia a pedido deste interessado. É justamente aqui, neste último aspecto, que nós temos algumas peculiaridades que estão determinadas na Lei de Processo Administrativo Estadual. Nós temos que os processos iniciados por solicitação do interessado terão um recebimento. Então, recebimento
por determinado órgão. Talvez você me pergunte, recebimento por determinado órgão, mas a lancha não está muito aberta. É porque depende do requerimento que está sendo feito. Por exemplo, se nós estivermos falando de um requerimento de aposentadoria, parece-me claro que aí o trâmite será na entidade, imagine o INSS, caso se trate de um sistema de previdência ligado à iniciativa privada. Agora, se o mesmo pedido de aposentadoria envolver um servidor público, um servidor estadual, isso será feita no âmbito competente dentro do Estado da Bahia, tá? No órgão competente dentro do Estado da Bahia, que está ligado sobretudo à Secretaria de Administração. Então, quando nós pensamos no recebimento por determinado órgão, este órgão ele vai tomar algumas providências. Quais são essas providências a serem tomadas? A primeira é a autuação. O que é autuação? É você arrumar o processo para que ele siga seu trâmite natural. Você vai colocar uma capa no processo, você vai identificar o postulante, você vai efetuar ainda um encaminhamento ao órgão competente. Se estiver na condição de idoso, receberá uma identificação especial para que haja uma celeridade no trâmite daquele processo. Enfim, são aspectos ligados às formalidades envolvendo este processo, este documento. Então, existe uma autuação e existe um encaminhamento do processo administrativo iniciado, do processo administrativo ao órgão competente. Chama a atenção de vocês que essas providências aqui mencionadas, elas têm um prazo para que sejam efetuadas pelo órgão competente, ou melhor, o órgão que receber o processo. Este prazo é um prazo de 10 dias. Então é o prazo que o órgão tem para tomar as providências cabíveis com autuação e encaminhamento do processo administrativo ao órgão competente. Chama atenção que se nós estamos falando de uma solicitação, um dos requisitos do requerimento, administrativo envolve o órgão ou autoridade, a que se dirige. Se nós estamos falando de uma situação de tramitação a pedido, parece-me claro que existe necessariamente esse requerimento. Então existe o órgão ou autoridade, ele se dirige, mas imagine que essa indicação foi uma indicação efetuada de forma errada pelo interessado. Caso tenha existido uma indicação errada do órgão ou autoridade a que se dirige o processo, caberá ao órgão que recebeu encaminhar este processo para o órgão adequado, para o órgão competente, procedendo-se à notificação do postulante. Então, em caso de indicação errada pelo interessado,